Perdeu Vasco da Gama, classificado para a semifinal da Copa do Brasil. Bubu, Nath, Capita, eu não sei porquê, Billy também, o Mário que tá aqui com o violão, não sei porquê, algo pede para que eu acione Breiner. Talvez pela história do futebol carioca, que tem Botafogo e Vasco, obviamente. Ou porque eu estou no lugar do Pedro Ivo. Isso, pode ser. O pessoal tá sentindo falta daquele grupo. O Breiner é mineiro. Só por isso. Não tem nada do Rio de Janeiro, ele é mineiro. Claro. Mas ele, Olha, imparcial. Mas eu vi ali até um torcedor com um cachorrinho, seria que é o Pedro? Enfim, aí o Botafogo, milionário, foi eliminado pelo Vasco. Um sonhador o Vasco no futebol brasileiro. Qual foi o maior mérito do Vasco? Se você fosse vascaíno, o que você falaria hoje na televisão? Se eu fosse vascaíno, que deixou chegar. Mas eu não sou vascaíno. Não, se eu fosse vascaíno, eu diria, confiante. Hoje é dia de confiança para a torcida do Vasco. E o Léo Jardim começou ali mal, né? Aquela saída de gol ali, acabou sendo atabalhoado, fez o pênalti no Correia. O Vasco sofreu normal, né? Como era esperado. 1-1 em São Januário, ficou com um sabor muito amargo pro time do Vasco, ainda mais com o pênalti que não foi marcado. O Vasco reclamou muito de arbitragem. O Coutinho, pra mim, foi bem, porque o Coutinho, ele bate a falta, que gera o gol do Nuno. Ele perde uma oportunidade, e essa daí foi a principal chance do Vasco no segundo tempo, mas foi participativo, fez o que se espera dele, não se escondeu do jogo. Então, pra mim, a participação do Coutinho, por mais que não tenha tido o protagonismo que o torcedor do Vasco espera, foi o cara que participou do lance do gol e chamou o jogo o tempo inteiro. Então, nesse aspecto, não dá para questionar. O Léo Jardim se redimiu do pênalti cometido. O Alex Telles é um ótimo batedor de pênalti e o Léo Jardim meio que entrou na mente dele ali, na provocação, nesse jogo mental. E a história foi generosa com o Robert Renan, né, Edu? Nós vamos falar já dele. Que roteiro para esse garoto. Depois de tudo que ele passou, depois de ter perdido o pênalti no Internacional contra o Juventude, aquele jogo que ficou marcado, ele ficou estigmatizado por isso. E agora o Robert Renan dá a volta por cima. E o Vasco, que não era favorito contra o Botafogo, passou. Mais uma vez nos pênaltis. Mais uma vez com protagonismo do Léo Jardim. Ano passado, o Vasco também chegou na semifinal da Copa do Brasil, não era favorito contra a Fortaleza, não era favorito contra o Atlético Paranaense e foi chegando. Então, o Vasco se adaptou bem a esse papel de um coadjuvante, mas de um time que voltou a disputar competições pensando em ganhar, porque a mentalidade do Vasco tem que ser essa. Ficou para trás, virou a página da Sul-Americana e pro Vasco... foi ótimo essa mexida no calendário, porque agora pode focar só no Campeonato Brasileiro, se livrar do rebaixamento, ter um campeonato seguro, o Diniz melhorar o time para chegar em dezembro, semifinal, foco total em Copa do Brasil. E sendo um torneio de mata-mata, não importa se é favorito ou não. Tá ali no bolo, tá entre os 4 melhores. E pro Vasco, essa mudança de calendário, de certa forma, ajuda. No ano passado atrapalhou, porque o time foi ficando para trás do Campeonato Brasileiro, foi começando a bater o desespero, de repente não conseguiu manter esse foco nas duas competições. Agora, vira a chave para o Campeonato Brasileiro e depois volta com tudo para a Copa do Brasil. Uma grande classificação, precisa ser muito comemorado pelo Vasco. E eu vejo um orgulho do vascaíno, né? nas ruas. Aqui, ó, no chat. Todo mundo orgulhoso. Você manda vídeo para cá, 961959108. 961959108. O que você acha dessa decisão da Copa do Brasil, que vai ser afunilando a competição? Agora, ontem, Billy, teve a gente falou de personagens. Antes de falar do Léo Jardim, que me parece óbvio que a gente tem aqui, aplaudir o Bubu, porque ele cravou, Nath, ele gabaritou. Mas ontem teve um lance que, na hora do pênalti, o Robert Renan foi para a cobrança crucial. Ali ele vai para a última cobrança. E ele, o Billy, quando ele jogava no Inter... Olha o que ele... Põe a imagem aí, Arthur, do pênalti que ele bateu lá contra o Juventude. Os caras até negociaram ele. Você lembra dessa história? Olha o que ele fez lá, Billy. Quer ver? Ó, no Campeonato Estadual. Fica vendo, Mário? Né? Olha lá, fica vendo. Ó. Corinthians e Grêmio. Olha lá. Ele foi pra cobrança, ele falou, final do estadual. O que ele vai fazer? Ele vai pra cobrança. Isso porque... Algumas semanas, nas férias dele, antes dessa decisão, ele foi para um torneio lá e cavou, fez isso aí, ó, numa pelada lá. Isso aí foi na partida oficial, ó a cavada que ele deu, ó. O Inter foi eliminado. Foi eliminado nas decisões. Lembra muito, você foi perfeito. E aí ele deu o Pato fez escondida. Não parece? Aquela cavadinha? Loucura. E aí ele foi pro último pênalti ontem. Você acha que ele cavou ou não?
Pô, não vi o jogo, não. Então calma que eu vou te contar. Ele foi pra cobrança, o Pumita, lateral do Vasco, parceiro, que sempre no futebol tem um, né, Capita? Faz assim, perdeira. Cava de novo. Cava de novo. caras Imagina são a loucos, cabeça do moleque, ô Billy. Nossa Ele já deu uma cavada, perdeu. Aí ele deu uma porrada e fez o gol da classificação. Você imagina se ele cava de novo? Não. Tem que ser louco. Aí é louco de verdade. Louco É? Abreu. Louco Abreu, Tinha que arriscar tudo, né? É, né? Apostar tudo. Não, mas Porque se ele cava e dá errado de novo... Aí o Robert Renan entrou bem no jogo. Ele é porque bom o jogador, Vasco jogou estava no tomando Corinthians. pressão, o Diniz coloca o Robert Renan, ele ajuda a estabilizar o sistema defensivo do Vasco, jogando com muita tranquilidade. E é um cara que, na hora da penalidade, não tem de passar o filme anterior. Ele falou, é inevitável. Mas ali ele bateu com a confiança de quem fazia um bom jogo, de quem estreava pelo Vasco numa fogueira e deu conta do recado. E o Brilha não tinha definido os batedores. Chegou na quinta cobrança e falou, eu vou bater. Ó, que E é personalidade. importante, Hein, Capita? Você é jogou com um importante cara pra assim? ele, assim, porque assim, com relação ao pênalti perdido, enfim, é aquele velho ditado, né? Em alguns momentos você tem que aprender na dor, né? Então, assim, foi um episódio que ele passou na carreira dele, que ele sofreu muita pressão em cima do lance, foi negociado por conta disso também, mas serviu como um amadurecimento também, né? E é importante essa penalidade porque ele deixa pra trás o que aconteceu, né? É isso que o futebol te proporciona muitas vezes. Tem que né? seguir em frente, Você né? erra na quarta e Personalidade, você né? tem no domingo a chance de escrever uma nova história. E personalidade, ele conseguiu né? fazer isso. O Capita, Com personalidade. energia, eu sou muito de energia, né, Bento? mesmo, eu, Capita, como é que é? eu imagino a energia em cima do Robert Moleque, Renan vai- nesse momento, assim. E é sério. Porque assim, que todo mundo que está assistindo o jogo, que conhece da história, imaginou o que poderia acontecer e principalmente caso ele arriscasse como ele arriscou e caso ele perdesse a penalidade. Pouca gente imagina assim, pô, ele vai fazer o gol e vai dar classificação pro Vasco. Não, mesmo se se imagina uma cena mais trágica, assim. Mesmo se ele não tivesse cavado, né, exatamente, Capita? é a energia que, enfim, que o atleta ele carrega em muitos momentos. Então, parabéns ao Robert Renan, porque eu o considero um bom jogador. É uma pressão em um menino de 21 anos, Com então é muito personalidade, vai lá jovem. e pega a bola Exatamente. Então pro ele último. errou, a gente torce para que ele tenha amadurecido e parece que amadureceu muito com o episódio no Internacional. Teve mais uma chance, né? O futebol proporcionou a ele mais uma chance e ontem ele foi muito feliz porque bateu muito bem, bateu com seriedade. Deu a classificação pro Vasco e em cima de tudo que o Breiler falou, na minha opinião, Nunca mais ele vai dar uma merecida. cavadinha? Nunca- Será que Ele não vai personalidade cavar? É isso, é mesmo, isso. Será que ele nunca Agora vai ele vai cavar? colocar uma Cavar? pulga atrás da orelha do goleiro. Peraí, esse É cara isso, já ele bateu pode- com cavadinha, já bateu forte. O que eu faço agora? Sim. Entendeu? O goleiro vai ficar na dúvida. Eu cavava de novo. Eu quero ver. Não dê ideias, não dê ideias. Acho que vai depender de jogos. Olha o Dependendo jeito que ele Depende bateu. do goleiro que ele vai... Agora vai ser o Fábio. Fluminense e Vasco vai pros pênaltis. Ele Ele vai bater bateu o bem quinto. demais. O goleiro Ele saiu bateu na muito foto. bem. E assim, o futebol... Eu cavava de novo, O Breno. futebol também é muito cruel, né, Edu? Você tá aí... eu cavava. Cavou e errou e quero não, ver. não, aí- Mas se o Robert Renan tivesse perdido o pênalti, batido firme como ele bateu, e o Neto, goleiro do Botafogo, pegasse, ele continuaria marcado por isso. O cara que É verdade, pipoca, tem o razão. cara que sente Pênalti no lá momento pra ele. decisivo. É. E ele tá acabando de começar uma nova trajetória. É um moleque de 21 anos. O Robert Renan, pra quem não se lembra, na categoria de base da seleção, era considerado uma das grandes promessas da geração dele, porque é um cara com muita qualidade, surgiu bem no Corinthians, ele vai pro Zenit, volta pro Inter por empréstimo, e eu, assim como o Capita, eu sou um cara de energia, de feeling. E eu sinto que Robert Renan tem aura de quem será ídolo no Vasco. É mesmo? A Olha aí. aura Tá de vendo, um Nath? A jogador... nova fase. Você sabe muito bem que eu sou muito crítico da gestão do Pedrinho, errou demais em contratação de reforços, mas o Robert Renan, digo de antemão, sem saber como será o futuro, foi um acerto, porque tem muita qualidade, tem o que o Diniz admira Personalidade. em zagueiro, que é personalidade e saber jogar com a bola jogar no com a pé. bola no pé. Novo Dedé. Não, Opa! Aí, Billy. não é o novo Boa Dedé. pergunta, Ele é hein? uma mistura do Dedé com o Anderson Martins. Ele tem a antecipação do Dedé, o Capita sabe muito bem, o Dedé era monstro em antecipação, e a classe e a categoria do Anderson Martins com a bola no pé. Opa! E os dois Dois bons jogadores. foram campeões da Copa do Brasil com o Vasco em 2011. Então, o Robert Renan, pela qualidade que tem, por ser muito jovem, jogador com potencial de seleção principal,
no Vasco ele tem a grande chance da carreira de se firmar num grande clube brasileiro e quem sabe, se der um título pro Vasco, jogando bem, assumindo a condição de titular, e tecnicamente ele já é o melhor zagueiro do Vasco, né? Analisando bola por bola, eu vejo que é um cara com muito potencial. Olha, e quando ele falou Dedé e Anderson Martins, 2 grandes zagueiros. É uma mistura dos dois, Natália. Você vê o que é uma combinação, um Mas mix. ele é bom, Um mix. É um mix. Ele não pode sonhar, ele pode achar que é um mix. Que isso, né? Espera. Espera. Tem que esperar, Edu. Como é que eu vou fazer uma projeção de um menino que era Eu imaturo achei demais mix, eu gostei do e que mix. ainda não se provou no futebol brasileiro pela maturidade de jogo? Tem que esperar. Eu tô dentro de uma expectativa, de uma realidade, eu não sei. A realidade vai ser dos próximos passos dele dentro do Vasco. Eu não consigo projetar, não, Edu. Eu não tenho bola de cristal como tem o Bubu e nem a expectativa que tem. E só pra lembrar, a gente já falou aqui sobre o Fernando Diniz, ter falado que ele tinha personalidade, não era o batedor, Sim. era o quinto, ele pediu, o Breiler até comentou sobre isso, então a gente falou até do Fernando Diniz destacando isso, né? Ele precisa dele, ele precisa se provar. Pra ele mesmo, como um jogador que ainda não aconteceu. O Vasco tem uma dificuldade enorme com o zagueiro, tá? Exato. O Hugo Moura continua jogando improvisado. O Hugo Moura é um volante. O Robert Renan chega para suprir essa lacuna. Lucas Freitas ontem, que é outro zagueiro canhoto, foi muito bem, deu conta do recado, mas pensando nas contratações que o Vasco fez, contratou o Robert Renan para ser titular. O Sim. Cuesta também, com histórico de seleção colombiana, um cara mais experiente, pode ajudá-lo. A gente precisa ver como vai se encaixar. Mas o Robert Renan chegou no Vasco nessa pegada de abraçar uma grande oportunidade da carreira. Ele, pelo que dizem, foi muito bem acolhido no clube. O Fernando Diniz gosta desse tipo de história, né? De um jogador jovem que precisa ser abraçado, que precisa se provar. E é um grande início. Ele fez o gol de pênalti numa classificação do Vasco para a semifinal de Copa do Brasil. E agora carrega essa expectativa do torcedor do Vasco, de certa forma, resolver o problema da zaga. E, claro, o time precisa se comportar como ontem. Todo mundo correndo, todo mundo se dedicando. Não foi um jogo super seguro, né? Até o gol que o Botafogo faz no pênalti mostra isso, né? Ainda há muitos espaços na defesa do Vasco, mas houve dedicação, houve entrega do time e o Robert Renan chega nesse contexto em que vai precisar, além da bola, além do talento que ele tem, entregar essa dedicação que o time do Vasco tem demonstrado. Eu tô lembrando aqui, o Nath, Bubu, Billy e o Mário também do Corinthians, do Capita, que tinha uns caras com personalidade assim pra bater pênalti. Você lembra aquele jogo contra o Sport Recife, Corinthians Sport? Que o Rincon brigou com o Marcelinho o jogo inteiro. O Rincon não era de Tudo brigar. começa na falta que o Rincon, pé pequeno, não chega a bola lá. Pé pequeno, aí ele vem dar-lhe uma lapada, lembra? Sim. Aí ele já começa a pegar. Ó, você tá passando do limite. Era o jogo da faixa de capitão. Na hora que sai o pênalti, é muito bonito ver como sempre tem um louco que fala pro outro louco comprar uma ideia. O Edilson fala bem baixinho. Ele já tá bravo, só rola. Só rola. E quando sai o gol, o Rincon vai abraçar, mas começa a abraça batendo, né? não é? Não é? Mas assim, o Marcelinho já tinha uma casca. Mas o né? Marcelinho só- É isso, né, Belho? O Marcelinho já tinha uma casca formada. Corinthians e Vasco no final do Mundial, o Marcelinho errou, não errou? O Índio bateu? É isso. Foi o Índio. E o Marcelinho, assim, contra o Palmeiras, por exemplo, contra o Vasco, ele tem uma seriedade na penalidade, né? E é onde o goleiro tem uma felicidade. Nos pênaltis que ele rolou, que, enfim, cavou, ele não teve conseguiu, um pouco mais de surpreendeu. felicidade. Os principais pênaltis do Marcelinho, ele errou. É isso. Então, é verdade. São Mas Paulo na e hora Flamengo, 93, é uma Supercopa, Exatamente. só ele errou. Palmeiras. Palmeiras. Mas isso não diminui a história. Não, mas é uma curiosidade. Um cara que é Exatamente. especialista, Sim. bate E é muito bem na especialista, bola. exatamente. E talvez os pênaltis mais importantes dele ele perdeu. Mas é o que a gente está falando aqui. Se Marcelinho, Edmundo, grandes caras do futebol erraram, o Robert Renan não merecia ficar marcado por um pênalti que isso. errou. E o moleque com menos de garoto. 20 anos, cara em processo de pela formação. forma que errou. Não, lógico, mas foi bonito. não dá pra resumir o jogador, que é talentoso, que tem potencial, àquele lance só. Cara, futebol é assim, se o cara acerta, é o gênio. Hoje ele teve personalidade, o Diniz falou, teve personalidade, pegou o quinto pênalti. Se ele perde, a gente tava aqui, mas o moleque... O acerto era muito maior, né? E eles batia só rolando, batia de várias maneiras, assim. Então, se ele errasse uma dessas que nesse pênalti que ele bateu rolando, não ia ter tanta polêmica assim, porque o acerto era muito alto. E como você disse, o menino tá começando. Já começar com uma cavada, já tá... Uma marra do cara. Já tá assim, não sei o quê. E de repente é o jeito do moleque bater
E ele vai bater mais um monte de vezes assim. Só que agora alguém, ou em casa, ou ele mesmo teve uma consciência e falou, não, vou começar a bater sério. Aí durante o campeonato eu vou testando uma outra, porque na decisão vai ficar marcado sempre a decisão. Igual do Pato, quando o Pato bateu no Dida daquele jeito lá, porra. Que nem quando o cara pega jovem com um banjo laranja, maior banjo que eu já vi na minha vida. E o cara quer dar uma cavada no banjo. O cara não é craque, tá começando agora, já quer chegar. Não dá. Vai só. O cara tá começando, pegou agora, ela já quer fazer um espetáculo. Agora, Já não dá pra ter um laranja. Vai devagar. Tem um banjo preto. Agora, nada vai me deixar... eu tô tão eufórico pra fazer essa escada pra você brilhar. A escada? Eu quero que você fale que Normalmente você... eu faço a escada pra você, Não, né? eu faço escada pra você brilhar. Léo Jardim, você falou, tem goleiro e mais. Fala do Léo Jardim, por que o Botafogo, milionário, ficou pelo caminho com o Vasco na força? Então, mas o... Exatamente, que ano, hein? Mais de 700 milhões de reais em reforços. Perdeu a Supercopa. Perdeu 5 títulos. Perdeu a Recopa. 7 Carioca nem se classificou, né, pra fase final. Na Libertadores caiu cedo nas oitavas. Copa do Brasil cai pra ele, né, nas quartas é pouca coisa. E no Brasileiro já era, né? O Botafogo vai pra Libertadores ano que vem, ali, não sei se no G4, no G6 e tal. Mas é muito pouco pra um time que tem o John Textor bancando, metendo dinheiro ali, entendeu? E do outro lado, como agora ele vai brilhar. avisei... Agora ele vai brilhar, até sair de cena. O Capito e o Brenner falando de energia. Eu trabalho com mística, entendeu? Eu tenho essa coisa, essa aura... Quer a música do tambor? Põe a música do tambor aí, Kleber. E eu avisei. O Léo Jardim tem um pacto com a Copa do Brasil. Muita gente já ouviu falar, a Nath é especialista, o Real Madrid tem um pacto com a Champions League. Tem coisa sobrenatural que acontece. O Real Madrid vai jogar a Champions League, às vezes ele não é o melhor. O adversário é superior, investiu mais. Chega lá, acontece alguma coisa, baixa um espírito lá, uma coisa. É o pacto que o Real Madrid tem com a Champions League. E o Léo Jardim, a camisa do Vasco, na Copa do Brasil, ele é iluminado. Ele é escolhido. Ele é abençoado. Pode até em outro lance ali dar um vacilo, errar uma saída de gol, cometer um pênalti ali, porque ele se garante. E o vascaíno já sabe disso. Ele olha para o Léo Jardim e ele vê a classificação. Porque o Vasco é pra quem acredita. Alguns supostos vascaínos... Ele não tá aqui, Não, tem mais de um. Não, mas o que ele falou? Falaram assim, não, vai dar Botafogo. O Botafogo é favorito. Pode esquecer. Pode dar vaga. Já era. Falou isso? Tem Onde? Dois supostos vascaínos. Ontem. Assim... Não tem jeito. É o Botafogo. É o Super Botafogo. É no Newton Santos. É no tapetinho. Não, mas vascaíno mesmo? A Vera? E eu falei... Barreira? Eu falei, você não é vascaíno de verdade. Porque quem é vascaíno... O vascaíno acredita. O Vasco é pra quem acredita. E nunca se esqueça. Nunca se esqueça disso. Gigante da colina. A virada do século. Entendeu? Daí o Vascão ontem mostrou porque ele é esse gigante. O colossal Vasco da Gama, como eu avisei, Léo Jardim tem um pacto nos pênaltis com a Copa do Brasil. Mas não é só o Léo Jardim. Agora a gente precisa fazer... O Vasco passou 3 jogos ano passado, foi avançando na competição com pênalti, e esse ano de novo. É o ano. Operário, Atlético Paranaense, Fortaleza, Botafogo. Água Santa. Água Santa. Não, então, e o Léo Jardim tem um protagonismo, um cara que é pegador de pênalti, mas os jogadores do Vasco também se prepararam muito pra isso, porque de 28 pênaltis na Copa do Brasil que o Vasco bateu em disputa por pênaltis, fez 26 gols, só perdeu 2. Bom. Então os caras, nesse momento de pressão, não estão sentindo sinal também de que comissão técnica, o clube como um todo, né? Porque aí passaram várias comissões técnicas, teve Rafael Paiva no ano passado, teve o Carille, agora com o Fernando Diniz, todo mundo batendo bem, com muita confiança para levar o Vasco e fazendo o torcedor acreditar, Edu, porque foi uma decepção muito grande a forma como o Vasco saiu da Sul-Americana. Dando vexame ali, a maneira como o Independiente Del Valle passou por cima, com goleada, o Vasco que não conseguiu passar em primeiro do seu grupo na fase inicial, mas agora, de novo, tá numa semifinal de mata-mata. E o apego do torcedor do Vasco é a esse tipo de competição, porque em pontos corridos é muito difícil imaginar hoje o Vasco nessas condições brigando por título novamente, mas assim como em 2011, vai chegando, o time encorpa, tem um Léo Jardim, tem um time que vai muito bem em pênaltis, que dá para levar. Então hoje o Vasco precisa ter a ambição de ganhar a Copa do Brasil, não pode ficar
Acho que... Eu tô olhando pra você tá me empolgando. Se você fosse vascaíno, eu ia... Pô, não tá? Não, ele tá muito não tá, empolgado. Bigo? O Vascaíno tá orgulhoso. Não, a emoção não é o caso dele, ele não é Vasco. Não pode falar com esse derrotismo todo de que, não, porque é o Vasco nessa situação, Não. já perdeu, já era. Não. O Vasco precisa acreditar, porque faz muito tempo que não ganha um título desse tamanho. Desde 2011 que não ganha um título nacional, para um clube da grandeza do Vasco, é muito tempo, não dá para ficar. E precisa existir indignação interna de que isso não pode acontecer. E eu vejo que há uma mobilização no Vasco em torno da Copa do Brasil. E, de novo, foco agora no Campeonato Brasileiro, fazer um brasileiro tranquilo, sem lutar em zona de rebaixamento, para ganhar confiança e chegar bem em dezembro. Que semifinal os goleiros, hein? Cássio, eu pensei nisso Hugo hoje. Souza, Léo Jardim e Fábio. Todos já com sucesso em disputa de pênaltis. Se for pros pênaltis, vai ser 0-0. Quer tirar os times, deixa os jogadores de linha. Põe só os 4 goleiros lá, vão disputar pênalti. Onde é que é Vai pro campeão? pênalti, Imagina. o jogador fica preocupado, né? Tá louco. E as finais só em dezembro. como 10 e lembrou, 14 já. as semifinais e aí depois a final só lá pro dia. Ô, Nath, agora do lado do Botafogo, ainda a gente falou rapidamente, mas você acha, o Bubu falou sobre desapontar muito o torcedor. Eu falei do investimento, cobra o falei Textor. tudo. O Textor ontem foi... Ô, Textor, você é um Miguel, Ele meu. falou que só valia Ó, a ele aqui partir na do Mundial? entrevista. Eu poderia elencar... Ele não falou que só valia a partir do Mundial? Poderia elencar meus erros aqui, mas... eu sinto muito. Nem sempre a fórmula que deu certo no ano anterior, porque foi um erro, mas acabou dando certo, que foi a chegada do Arthur Jorge, as contratações no meio do ano. Nem sempre isso vai dar certo, Edu. Ele deu um tiro no escuro ano passado, consegue acertar, foi muito bem, inclusive, a análise de scout, mas não pode fazer isso todo ano. Ele rasgou a temporada no planejamento de temporada pro Botafogo. O Botafogo, dos 7 títulos que disputou até agora, que tinha em disputa, perdeu todos. Perdeu todos jogando mal, não conseguindo se apresentar da forma que o torcedor esperava. Tem uma escolha de treinador muito questionável, que é o anterior, o que passa no Mundial, né, o Paiva, que você questiona a qualidade dele pro que se pensa o futebol do Botafogo. Então, assim, aí ele contrata um treinador que não era treinador, que era, na verdade, auxiliar do seu pai a vida inteira. E na primeira oportunidade que tem um projeto do tamanho que é o Botafogo para sustentar os títulos que tinha o Botafogo. Ele não consegue sustentar. Tem ideias que talvez o torcedor questione bastante, inclusive ontem. Então, assim, eu acho que o maior, não sei se é culpado, mas responsável é o Textor, porque ele rasgou o planejamento do Botafogo para 2025. E o ano do Texas era complicado, né? Teve Crystal Palace, abriu mão lá, teve que rolar. O Lyon lá caindo pelas tabelas com dívida. É o anos horribles de John Textor. Mas, não, Edu, e com parte relação financeira ao Botafogo complicado. também, eu acho... claro que o botafoguense fica chateado. Na minha opinião, o Botafogo tinha mais time do que o Vasco, né? Então, se Jogou você melhor, olhasse inclusive. antes dos confrontos, Milton a gente Santos. olhava o Botafogo como postulante, né, a passar a próxima fase. Mas assim, agora tirando esse sentimento do botafoguense, enfim, se as coisas mais uma vez se repetissem e o Botafogo tivesse sucesso, o planejamento de 19 times da Série A estaria errado, né? Então não é assim que funciona. Não dá para você imaginar que o certo é você montar um elenco, você fazer uma pré-temporada, você ter um treinador, você montar o elenco, você criar uma conexão entre os jogadores, e isso está errado, e o certo é você olhar para os campeonatos a partir do segundo semestre, você ficar mexendo nas peças, vender jogadores e contratar no meio das competições, contratar um treinador que, com todo respeito, ainda não é um treinador, né? Ele era um auxiliar do pai, então tem um caminho, um processo para ele ainda se formar como comandante de time. Então é isso, é o Botafogo sendo punido pelo planejamento. Como a Nath falou, o ano passado deu certo, as coisas se encaixaram rapidamente, principalmente entre comissão técnica e jogadores, mas isso não é uma tendência natural, não é o que vai ser repetido sempre, que outros times devem se espelhar para fazer algo parecido, porque naturalmente e normalmente, o final da história é esse. Não, e até porque, só pra gente finalizar o assunto do clássico, o Textor foi bem. Ele falou, quando você chega na empresa, o seu chefe fala, rapaziada, vai ficar tranquilo aí, depois do carnaval, só que nós vamos pra cima. É só final de março. Ele falou que o ano começava em março. Agora, teu ano pode terminar em setembro. E a Copa do Brasil era um título inédito, ainda é, pro Botafogo. Sim. Ele é o único dos grandes, dos mais tradicionais do Brasil, que não tem a Copa do Brasil. E vai ter que ver pelo controle remoto 2 rivais disputando quem vai pra final. Imagina, fala, eu tenho tanto dinheiro, não sei o quê. Podendo ganhar Mais um ano sem o título da Copa do Brasil
E agora vai ter que ver, quem sabe, o Vasco aí com pouco investimento, problema na final. Faltou planejamento, trabalho e sorte. Aliás, O Vasco pode ser o campeão da Copa do Brasil? Eu acho que quando você chega numa semifinal, você tem chances de O ser embate campeão. com o Fluminense. Eu acho que não é o favorito. Eu acho que tem do outro lado o Cruzeiro, que é favorito, agora é o título. Cruzeiro é o favorito. Um pouco atrás, o Fluminense, e aí depois Vasco e Corinthians empatados. Mas não Esse podemos pra mim, a ordem é essa hoje. Não podemos subestimar o que a Nina falou aqui. O fator é Dorival, né? Dorival, Que tem o WhatsApp venceu dele aqui, ó. as últimas aí, né? Você tem... E eu tenho Amigo uma da padaria. Eu tenho Eu uma vejo frase jogos do que Corinthians, o Corinthians a Nina ganha muito vai- mais em Foi cima da maravilhoso individualidade ele do sair que do qualquer Flamengo outra daquele coisa. jeito ridículo e depois dar-lhe uma porrada no Flamengo no ano seguinte. Achei bonito demais. Foi uma porrada. Foi bonito, foi Tirou maravilhoso. taça e porrada. Foi creme de la Ganhou creme. mais do São Paulo. Mas Creme de la creme dos antes. Que maravilha. Depois de um ano maravilhoso com o Vitor Pereira também, que foi creme de la creme, de ver aquele Flamengo só tomar. Você tá podendo falar? A questão é... de creme de la E creme. não desligarem meu microfone. Se não desligarem meu Você microfone. lembrando de algo que passou já muito. Tem coisa que aconteceu É o que quê? o 12 Flamengo horas. gosta mais de falar de 2019. Não, eu do que acho falar de importante 2023, perguntar pra Nina. 2023. Nina, há quanto tempo que o Botafogo não ganha a Copa do Brasil? Desde que nunca nasceu. Ganhou, né? É, tô ligado. Puta Tô que ligado. pariu, que Era merda, a hein? oportunidade. Ganhou uma vez, seu pobre. merda, Tá ganhou. maluco? Tá parecendo que ganhou Mas 70. ganhou. Você acha, mano? Ganhou o que da Série B? Tu já subiu da Série eu B. acho- Quantas vezes tu foi pra Série B? Só Mais pra- do que eu, só né? pra não Quantos per- anos tu ficou na só Série pra- B? só- sai só pra eu não daqui. perder esse fio da merda. Vascaíno não dá, né? Vascaíno, vamos por lá. isso que ontem é pior ainda, é perder. Eu acho- Perder é ruim, ser eliminado é ruim. Pro Vasco é pior. Eu acho que fica claro. tem isso. Eu É acho isso que aí, fica a claro. rivalidade carioca eu acho que é fica claro. claro com a Nina e com a postura do Cantarelli antes do dia de hoje que o botafoguense. Caralho, ele... o Botafoguense- Eu a gente conhece os botafoguenses como os Ele tá caras no- você alugou um pessimistas, né? triplex na casa Como os do caras Leandro. que nunca... o Botafogo tá Triplex. disputando o título. Não, calma aí, não é bem assim. O Botafogo não tá disputando. Pô, o time do Botafogo é muito bom. Calma, não é assim. O time do Botafogo não é tão bom assim. Aí a gente viu desde o ano passado mosquinha uma azul pegou. soberba. Um negócio assim, não, o Vasco vai ganhar, o Botafogo vai ganhar um título esse ano. Aliás, não, tenha mas certezas. Mas calma, torcedor. O Botafogo... Tenho certeza, Calma, virou Pedro Mentira. Ela Deixa eu falar. certezas, nem O tá Pedro tirando falou, tá em crise, chama o Vasco. Não! Olha aí. Ou seja, a gente tá no fundo do poço, É a Pedro sobe- Certezas. olha isso. Pedro Mentiras. É a A gente tá soberba. na merda, cara. A gente tá na merda É- com dinheiro no bolso, talvez, que a gente não essa- sabe se o dinheiro do Texton tá lá, tá aqui, tá onde, tá na casa do cacete. Então, Pedro Dúvidas. Isso, Não essa certezas. é a soberba da nova Botafoguense, porque ganhou 2 títulos ano passado e acho que o Botafogo é gigante. E não é? Ah, não, gente. Ah, não, gente. Vão testando o Ó, tamanho. batalha naval, tu É jogou, caiu importante. na água, não vai cair em mim nessa aí, porque senão vai ter que te dar uma aula aqui da importância Aula do do Botafogo. quê? O time mais tradicional. Vamos, Botafogo. O Botafogo, Time que é o mais tradicional. o Botafogo não era, o Botafogo não era relevante há mais de 20 anos. Muito menos Não era Série relevante. Vascaíno. O Botafogo não disputava título há mais de 20 anos. Mas isso eu acho que é. O Botafoguense tinha essa mole, postura. agora não, cara, sério. Não, mas pergunta, mas eu... Fala de A novo Copa atrás, do tipo Mundo. o Vasco A hoje em dia. Copa do Mundo de Clubes foi bom? Tu assistiu? Na tua casa? Tu foi Foi lá? bom pra você? Tu foi lá? Foi bom pra Foi caralho. bom? Foi bom pra Foi bom pra caralho. caralho, Pra você né? foi bom O técnico assistir foi de casa? demitido, não Foi foi? bom assistir de O casa? técnico foi Foi bom? demitido. Esquentou o sofazinho? O técnico foi falar Esquentou o nisso. sofazinho? Não, eu tava lá. Faquinha, por favor. Faquinha. Vou falar nisso. Tava catando Vascaíno lá, pô. Eu tava lá. Obrigada. Vai esquentar o banco. Copa do Mundo de Clubes estava lá, não tava. Então, menos, muito Como pensou a menos. temporada, a Tu vai vitória do tomar o PSG? Corinthians. Rapidinho, vai. Tu vai pra casa do caramba. É o equilíbrio. Tu vai tomar no cu. Ô, Betão, qual é a frase de um conhecido filósofo português que usa pra algo que aconteceu ontem, por exemplo? O futebol é o grande cemitério de favoritos, né? O cemitério cheio de... Mas tu gosta de lembrar dele, né? Tu gosta dessa porra. Você né? sonha com É isso? isso, cara. Ele tá querendo se mostrar certo agora pro Botafogo. Mas na cabeça dele, o Renato Paiva estaria ainda vivo na Copa do Fala que ele é Brasil. abutre, igual você fala pra mim. Fala que ele é abutre. Fala. Melhorou? Não Frase, fala, pergunta. né? Abutre, você é abutre. Abutre. Não. Solucionou? Não, O Renato Paiva foi solucionou. demitido do penúltimo colocado brasileiro. Tá falando o quê do Renato Paiva, Bruno Cantarelli? Então melhorou, tá bom, eu Técnico tô satisfeito. horroroso. Horroroso. Enche a boca Tá pra bom, falar. não. Horroroso. Melhorou. Horroroso. O Ancelotti E aí não- o problema não foi na contratação e não na demissão? Pode ser?
Concordo. Não pode trocar um 6 Não, mas mesmo. eu- É Gente, isso, não, é um tá ano todo de lembrando do merda. Renato É Paiva. um Ele ano gosta todo de de receber cocô. Mas na gente, né? troca. Olha, você vê que na troca ele tem várias ele tem um falas. triplex tão grande na mente dele que eu ainda não falei. Falou e ele sim. tá se Não, irritando ele não comigo. deu a opinião dele E ele ainda ganhou sobre o ontem. técnico. E ele A ganhou gente ontem, tá que aguardando a parece que opinião. perdeu. Peraí. Parece que perdeu. Mas Ele eu tá- acho que ele foi pior na troca. Ele isso aí. gostou mais da eliminação do Botafogo pra vir falar comigo É do que isso. da classificação do Vasco. Isso é muito Mas claro. acontece isso. Sim. Acontece. Vamos lá. Enzo, posso Quem tem revelar vi- aquela conversa nossa ontem? Pode. De Bordoar? Não, primeiro Por teve favor, uma preparação. Não, Pra entrar não, aquele. não. Pra entrar, ó, pra entrar ganhar aquele. é bom. Ó, ontem eu estava na live, daqui a pouco eu entro. O Cantarelli fala: olha só a construção do Enzo pro dia de hoje. Deveria estar feliz com o Léo Jardim, com o Fernando Diniz, o Ele Vasco bebê, numa bebê. semifinal de Copa do É Brasil. porque quem apanha lembra, né, Possibilidade- meu mano? Possibilidade Quem apanha de lembra título. muito bem, né, Aí Cantarelli? vem o É. Enzo, monta produtos pra gente colocar no ar. Um produto. Cantarelli fala merda, já estava aqui. E a vinheta Outro que tinha? produto, Era, outro fui eu produto. que montei? A vinheta Montou a Enzo vinheta. falando merda? Fui eu? Cantarelli falando merda. Fui eu que montou uma inserção de vídeo para iniciar o Ai, nosso programa. tá tristinho. Uma inserção. Ele ficou em casa preocupado. E a vitória Ele do não Vasco? dormiu. Chora. Ele não dormiu preocupado Chora. comigo, Mas tá chorando É por quê? incrível. Eu não tô Calma, chorando. gente, é uma não. terapia de casal. Cara, vamos Entra lá. na minha casa. Não, é porque é muito minha simples. vida. Serenidade. Eu apanho nesse programa o ano inteiro. Aí, na minha vez de bater, eu viro o vilão. Ó, que loucura é essa? Você tem que- Quem que tem uma vinheta sendo botada desde janeiro falando Enzo falando merda? Não chora também. Calma, Não, você eu não tá tô com uma chorando. cena- Rio de Janeiro, Eu é não tô assim. chorando. Mas ele tá Chora, reclamando tia. que eu fiz uma pra Você ele. tá com porra. mania de... Você tá com a mania de Cantarelli perseguição. reclamou que ele usou o igual. Não, mas não, Pô, eu tô falando- não Ele usou essa aí fez- o programa todo. Ele ficou durante a madrugada fazendo produtos audiovisuais com toda a nossa equipe para me atacar. Gente, olha Era só. pra ele estar feliz que Você estava se... sendo Gente, chamado deixa no eu Brasil. perguntar um negócio. Você se sente perseguido pelo Enzo? Não, eu acho que ele pensa Agora, muito calma. em mim. Você se percebe. Stalker! Olha, eu tô me sentindo uma visita quando estoura uma porradaria da família. Eu assim, ó. Constrangimento, né? Pô, Que essa isso, transição gente? tá uma merda, hein? Só pra avisar aí. Vai, joga a transição, entendeu? Ó, isso é horrível. Horrível. Pô, isso aí é aniversário de 15 anos, vai. Solta aí. Muito ruim. Olha lá, isso não existe isso. Isso não existe. Essa transição tá uma merda. Tamires, 15 anos. Olha lá, isso não existe, mano. Tem algum efeito pior do que os... vai, outro, vai. Cadê? 15 anos de Andressinha. Olha lá. Aí Cadê? corta Vai. pro, Tem aí um corta pro coração. Shrek. Daí... Coração, esse é bom, hein? Quando não tem um coração, não. Olha lá, horrível isso. Para com isso aí. Aí, Vai, Marquinhos tá Beato que vai aparecendo ter ali. trabalho Vai. pra editar o Rios do Enzo agora. Ele fala um negócio aí, interrompido, ele grita. Vai ter trabalho. Não, mas ele é bom. Ele é bom, ele é muito bom. Inclusive, o nosso CEO do site É, tá bombando. já tá mordendo lá também. Beato Beato Corporation. Beato Beato tá Corporation. voando. Tá uma Beatos loucura. Corporation. Isso aí. Estão fazendo, né? Tá rico. Estão fazendo um novo milionário. Boa transição agora, David. Agora é boa. Ó, essa é boa. Ali, ó, o fio aí, a que você usou anteriormente. Olha lá, ó o fio aparecendo. Olha lá. Pô, aí Para com isso, quando rolar o mano. embate, ó, fica no meio. Pô, isso aí é Fox pra caramba. Bota um rockzinho agora e a gente começa a gritar, todo mundo brigar. Pô, consegue botar uma musiquinha, um rockzinho de fundo? Aí a gente começa a ir na porrada, todo mundo. cara. Eu não. É. Você está enganado, tá maluco? Dito isso. 67 quilos de picanha. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.